Fala galera! Hoje aqui no Resumindo Filmes, iremos falar sobre uma série de terror antológica, chamada Creepshow, baseadas em quadrinhos escritos por Stephen King, onde teremos diversas histórias que podem estar ou não conectadas, tendo em comum bizarrices, terror e suspense. Como teremos mais de uma história por vídeo, nós iremos dividi-los em casos, então fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Caso número 1, Noite de Halloween. Começamos em uma rua movimentada durante a noite, onde podemos ver várias crianças dizendo doces ou travessuras. A câmera prossegue se movendo e paramos em Pete fantasiado em frente a uma construção antiga. Jill sobe a rua e ao vê-lo corre até ele. A garota pergunta sobre seus outros amigos, e o mesmo diz que os dois foram os primeiros a chegar. A jovem sorri e pergunta se essa seria a última vez que os dois se viriam sozinhos. Pete diz que sim, pois essas eram as regras do clube que os dois faziam parte junto aos outros amigos, pois eles eram os Dragões Dourados. A conversa é interrompida quando Binky Bradwell chega vestido de demônio, sendo impertinente, dizendo que ela era o único dragão com seios que eles tinham. Constrangida, a garota rebate dizendo que não dá pra vê-los com a fantasia, e o jovem rebate dizendo que sem ela também não dá. Ela se irrita e vai para cima dele, mas tropeça e é segurada por Pete. Bradwell pergunta se eles vão se casar antes ou depois de fazer o bebê, e os dois o mandam ficar quieto. O garoto pergunta onde o restante do grupo está e os dois contam que não sabem. Impaciente, ele os explica que devem começar logo a pedir doces, pois estava com fome. E segue andando, falando que iriam até a casa da Sra. Morton, mas Pete ordena que não, pois ficava fora de suas rotas, e quase mataram a senhora de susto da última vez. No caminho, eles encontram Bob fantasiado de esqueleto e o chamam. Em seguida, perguntam por Skeeter, o último integrante que estava faltando. E o garoto responde que ele estava no grande portão de ferro, falando que não iria ir, pois já estava cansado do Halloween, e que estava ficando velho para pedir doces. O grupo então vai até ele para tentar convencê-lo a participar, pois aquele seria o último Halloween que passariam juntos. Eles se aproximam do menino, uma criança vestida de fantasma, e seu irmão Pete o chama e diz que ele não poderia desistir agora, pois ele era uma parte importante do grupo, um dos Dragões Dourados. Ele tinha ajudado o grupo a construir a casa na árvore, e que todos fizeram um juramento como uma família, e estende a mão para o seu irmãozinho, que a segura. O grupo bate na porta da casa do Sr. Bodner, que assim que abre a porta e vê os garotos, se espanta muito, e diz que não os conhece, e não sabe nada sobre eles. Bradwell os apresenta como Dragões Dourados. Ele diz que não era possível que estivessem ali de novo. Os garotos pedem doces ou travessuras, e que o senhor lhes poupe dos doces ruins. O senhor pega um pote em formato de abóbora perto da porta, e diz que eles poderiam levar tudo, mas implora para que o deixem em paz. Assim que vem apenas pirulitos parecidos dentro do cesto, os jovens se enfurecem, dizendo que não havia muita variedade, mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não aprendeu. Mas o senhor diz que a sua esposa fez um bolo ontem e ele poderia dar ao grupo. Mas Bob diz que não estão interessados no passado. Jill diz que é o suficiente e pede que parem. O grupo então pega os doces e saem. Bradwell no caminho começa a zombar do senhor dizendo que ele estava quase se borrando e que jurava ter visto uma mancha na calça dele. Mas Jill rebate perguntando o porquê ele estava olhando para a calça do homem, o fazendo ficar quieto. Já na próxima casa, eles batem e gritam doces ou travessuras, e são recebidos pela senhorita Collins, que assim que os vê, desmancha o sorriso no rosto. Eles entram na casa sem serem convidados. Tremendo, a mulher traz uma bandeja com muffins recém-preparados, onde Bob elogia o esforço da mulher. Mas Bradwell diz que alguns eram de mirtilho e ele não gostava de mirtilho. Nesse momento, Ralph entra na sala, os chamando de monstros. Binky pergunta se o homem estava meio vingativo, e o mesmo indaga se eles acham que podem se safar todo ano após aterrorizar toda a cidade. Mas Bob conta que só fazem isso naquela porcaria de vizinhança. Pete pede para que parem, e assim que o grupo sai da casa, o homem o segue até a porta, e diz que aquele era o seu único filho. Que primeiro foram os Kid Nurses, depois os Bodners, e o ano passado eles. E questiona em prantos o momento que iriam parar, e Pete responde, contando que iriam parar assim que terminassem. Quando viram as costas, o homem se debruça chorando em sua esposa. Depois vemos o grupo conversando. Eles falam que aquilo nem parecia mais uma casa na árvore, ou sequer se assemelhava a uma árvore. E nos é mostrado um toco de madeira queimado com vários destroços amontoados. Binky diz meio melancólico que tudo um dia tem que acabar. E Jill pergunta desde quando era do tipo sentimental e nostálgico. E o mesmo conta que desde sempre. Pete deixa um pouco de lado o grupo e vai falar com seu irmãozinho. Ele põe a mão em seu ombro e o questiona sobre sentir falta de seus pais, e conta que também sente. Na próxima casa, os garotos param um pouco e ficam olhando, e dizem que finalmente chegaram depois de tanto tempo. Bob diz que espera realmente que seja o fim, mas Bradwell pede para que não fiquem sentimentais, pois não parecia ter ninguém na casa. Porém, Pete afirma que eles estão ali. Eles batem e gritam doces ou travessuras, e ninguém atende. Pete se vira ao resto do grupo e diz que pelo visto seriam travessuras. Ele enfia a mão através do vidro da porta e a destranca. Binky entra gritando por Ed, mas não recebe nenhuma resposta. Procurando pela casa, o grupo se depara com uma senhora segurando uma espingarda sentada na sala. A senhora fala que ficou assistindo eles levarem todos, com medo do seu filho ser o próximo
próximo, ela aponta a arma e pede para que todos eles saiam de sua casa. Caso contrário, iria atirar. Não dando ouvidos, Peach se aproxima e ordena que atire então, caso ela ache que seja a solução. Jill completa dizendo que nenhum deles queria estar ali, mas precisavam de Eddie para acabar com o ciclo, mas que voltariam no próximo ano. A senhora baixa a arma e diz que não pode mais fazer aquilo. Nesse momento, Ed sai de seu esconderijo, pega a arma de sua mãe e diz que mesmo que ela não tenha coragem de atirar, ele tem. Ele puxa o gatilho, porém a arma não dispara. Peach pega a arma e lhe dá um golpe que o derruba no chão. Eddie implora a ajuda da sua mãe, mas a mesma diz que não adianta fugir, eles sempre os encontram. Eles o arrastam até perto de um toco queimado e o amarram em uma árvore. O jovem diz que não fez aquilo, que não fez nada e que a ideia foi dos outros garotos, e era pra ser apenas uma pegadinha de Halloween. E pede ao pequeno Skitter que lhes conte que ele não fez nada. O menino se aproxima e levanta o lençol, mostrando um crânio ensanguentado no lugar de seu rosto. Um flashback nos mostra que em uma noite de Halloween, o grupo estava jogando Dungeons and Dragons, quando finalmente decidem sair para pegar doces. Ao tentar abrir a porta, Jill percebe que estava emperrada. Peach tenta abrir também, mas não consegue. Eles escutam uma risada e ao olhar para baixo, vem Ed e seus 3 amigos acendendo um fósforo e incendiando a árvore. Eles gritam e pedem ajuda para que parem, e a cena encerra com eles esmurrando a porta e seus gritos enquanto o fogo sobe o caule. Voltando ao presente, Peach acende um fósforo e joga em Ed, o incendiando e acabando com o ciclo. Enquanto o garoto pega fogo, vemos os rostos do grupo se transformando em caveiras. Na porta do grande portão de ferro, o cemitério, o Bob pergunta se Bradwell tem lanche o suficiente, e o mesmo responde que sim. Jill diz que logo verá Peach novamente, e o mesmo responde que sim. Em seus sonhos, ela lhe dá um beijo no rosto e entra no cemitério. Peach se abaixa e diz a Skitter que agora ele pode descansar. Ele remove seu lençol e vemos que o garoto deixou a aparência cadavérica, simbolizando que a cada morte eles curavam seus espíritos. Ele abraça seu irmão e os dois adentram o cemitério, desaparecendo na névoa. Caso 2. O Homem na Mala. No aeroporto, Justin conversa com seu amigo Alex por mensagem. Seu amigo pergunta se o jovem já havia chegado, e o mesmo conta que sim, e que estava com muitos problemas pois sua namorada Carla havia terminado com ele, e que seu pai estava bravo. Alex pergunta se era pelo término, mas o mesmo responde que não, que era pela faculdade. E ele é respondido com um que saco. Após encerrar a conversa, o garoto olha para os lados e percebe que o aeroporto está praticamente vazio. Até a esteira de bagagens estava parada. E o último dos funcionários havia acabado de sair por uma porta. Ele corre até a mesma e bate para tentar chamar a atenção de alguém, mas ninguém responde. Ele volta até a esteira e após alguns instantes sua mala cai. O garoto então a pega e sai. Mas assim que se vira, vemos a esteira voltando a funcionar e todas as suas roupas jogadas nela juntamente com a sua mala toda amassada. No carro, o jovem fuma uma samambaia. Ele pega o celular para ver uma mensagem de Carla, dizendo que iria na sua casa buscar as coisas amanhã. O cigarro aceso acaba queimando sua mão com as cinzas. No susto, ele liga para sua ex-namorada por acidente. Ele tenta pegar o celular para desligar, mas o máximo que consegue é jogar em cima do banco do passageiro. A garota atende questionando o motivo da ligação. O jovem pergunta se tudo aquilo era sério e ela responde que sim, e pergunta se ele estava bêbado ou chapado. O mesmo indaga se isso realmente importa, e ela fala que sim. E conta que o namoro dos dois tem que acabar, pois ela quer alguém de virtudes e vontades. Mas que se a faculdade o expulsasse, ele nem ligaria, e que se algo acontecesse nesse meio tempo, ela poderia repensar, mas não agora. E aí ela desliga. Chegando em casa, o garoto larga a mala de lado e vai procurar algo para comer. Após isso, ele acende um vaso de flores e começa a fumar, enquanto vê entretenimento adulto por horas. Depois de um tempo, o garoto desliga a TV e nesse momento a mala anda e uma voz de um homem pede ajuda. Justin pula do sofá, mas vai até as escadas e pede para que Alex pare com a brincadeira. O homem na mala afirma que não tem nenhum Alex e que precisava de ajuda. Assustado, o garoto abre uma brecha na mala e salta para trás ao ver um homem ali dentro. O mesmo pede novamente ajuda e o garoto abre a mala totalmente. O que vemos é um homem adulto todo quebrado, com os braços e pernas tortos. Justin pega um taco de beisebol, o homem pede que vire a sua cabeça para que consiga se comunicar direito, e assim ele o faz. Escutamos os ossos estalando, e ao ver o taco de beisebol, o cara pede para que não o machuque, e Justin larga o taco. Ele continua dizendo que ofendeu alguém que não deveria, e o garoto concorda, dizendo que ele está parecendo uma lata de sardinhas. Então o cara pede ajuda para sair da mala, mas o jovem conta que no momento isso parece ser a única coisa que está o mantendo inteiro, e que deveria levá-lo ao hospital. Mas o homem implora para que não, pois as pessoas que fizeram aquilo iriam achá-lo. Justin entra em desespero e diz que se ele o deixar na casa, essas pessoas iriam até lá. Mas o cara na mala diz que se o tirar da mala, ele será capaz de andar. Justin tenta puxar sua perna, mas assim que o faz, o homem geme de dor e da sua boca salta uma moeda de ouro. Sem entender nada, o garoto o encara e o mesmo diz que tem uma condição infeliz, que o faz produzir ouro toda vez que sente dor, e que lhe daria todo o ouro produzido nos esforços para salvá-lo como recompensa. E pede para descansar, pois estava com muita dor. Justin fecha a mala e o leva até o seu quarto no andar de cima.
cima. Assim que pega no sono, o garoto tem um pesadelo, onde é ele quem está preso na mala, e vários homens de terno aparecem e atiram nele. Ao despertar do pesadelo, ele olha para a mala e dá uma risada, mas seu sorriso some assim que ele olha para o lado e vê uma moeda de ouro em cima de sua cômoda. Ele a leva até um penhorador e pergunta quanto valia. O homem diz que aquela era uma moeda egípcia do tempo de Abdul Amin II, que morreu após a Primeira Guerra com o Império Otomano, e lhe dá $275 pela moeda. Em seguida, ele vai se encontrar com Alex, que conta que se tivesse o chamado, teria conseguido ao menos 325, pois Justin era péssimo em negociações e sempre deixava pisarem nele, como a própria Carla, e pergunta se ele estava bem com o término. Mas ele mesmo se responde dizendo que não, pois ela era uma grande coisa, e pergunta onde ele conseguiu as moedas e se tinha mais. E o garoto responde que talvez tenha. No caminho até o apartamento, ele conta sobre o homem na mala, mas Alex não acredita, até que chegam na porta da casa e vem Carla saindo gritando e correndo. Ao ser questionada pelos dois do porquê estar ali, a mesma responde que havia avisado que viria pegar suas coisas pela manhã, e que imaginava que Justin fosse muitas coisas, menos um assassino. Ao ouvir isso, Alex corre até o quarto do seu colega para ver uma mala com uma mão para fora. Ele se aproxima rapidamente e abre a mesma, revelando um homem todo amassado dentro da mala. Carla confronta Justin, indagando do porquê ele estava assim, e o que o garoto tinha feito, mas o mesmo responde que o encontrou assim. O homem os cumprimenta, fazendo todos ali darem um pulo para trás. Nesse momento, a garota afirma que tem que tirá-lo dali, e Justin vai ajudar. Eles puxam uma vez e saem algumas moedas, puxam outras e sai um punhado delas. Ao ver isso, Alex chama o grupo para um canto e diz que eles vão ficar ricos. Justin recusa e diz que vai ajudá-lo a sair da mala. Alex o ignora e vai até a mala fechando, enquanto o garoto diz a Carla que sente que algo ruim irá acontecer se ele ficar ali por muito tempo. Alex ignora tudo que foi dito, e ao fechar a mala, a puxa até a escadaria e joga ela das escadas. Assim que cai finalmente no chão, são produzidas centenas de moedas, o que faz o grupo combinar que ficariam com o homem na mala por 2 dias e o libertariam. O que vem a seguir são dezenas de métodos de tortura. Eles arrancam seus dentes com alicate, cortam, queimam e pisam nele. E vemos todos comprando coisas como casacos novos, colares e pagando o aluguel do local com o dinheiro produzido. E quanto mais dinheiro, maiores eram as atrocidades em busca de extrair o máximo possível. E uma vez na casa, podemos ver Carla e Alex tentando dar uma relaxada, mas são impedidos quando Justin chega ao lugar. Alex corre para o seu quarto, o que faz o garoto não desconfiar de nada. Assim que as 48 horas são finalizadas, vemos o quarto do garoto semelhante a uma sala de tortura. Vários panos com sangue e vasilhas cheias de água e também do líquido vermelho, e outras lotadas de moedas de ouro. Ouvimos seus gritos e o vemos sendo eletrocutado por Justin com uma forte corrente elétrica, fazendo o homem na mala cuspir muitas moedas. Seus amigos pedem para aumentar a carga, mas o mesmo pede que parem, pois sente que ele não vai aguentar muito mais tempo. E que não deveriam aumentar a voltagem, pois ele não aguentaria mais forte. Mas Carla rebate dizendo que ele disse o mesmo de aumentar da última vez. Ele pede para que parem, mas todos dizem não. Até mesmo o homem na mala, que diz que não merece nada melhor e que logo seu coração iria parar. Mas o garoto insiste em não continuar. Alex põe a mão em seu ombro e o pede para deixar de ser babaca, que com tanto dinheiro ele poderia ter tudo. Casas num paraíso, carros, barcos e que Justin poderia até comprar a empresa de seu pai. Justin diz que se continuar o cara vai morrer e ele não quer ser um assassino. Carla indaga onde ele achou que isso iria terminar, e o mesmo diz que chega uma hora em que todos devem escolher o que querem ser. Alex diz que quer ser rico, mas o garoto o nega, e pega o telefone dizendo que iria chamar a polícia. Ao ver isso, Carla pega um bastão e arranca o celular da mão do jovem, o quebrando com vários golpes. Justin pergunta o que ela estava fazendo. A garota então o golpeia na cabeça, o fazendo sangrar. Ferido e desnorteado, ele tenta fugir indo até as escadas, mas tropeça e cai escada abaixo. Ao ver isso, a menina pergunta o que os dois iriam fazer agora, e Alex diz que os dois devem pegar a última leva de dinheiro e fugir juntos até algum país distante. Assim que pegam a bateria para dar o último choque, o homem na mala começa a gargalhar e zombar deles, pedindo que não deem o último choque, e os chamando de levados. E ao abrir os seus olhos, eles estão brilhando amarelo como o ouro. Assim que os dois ligam a bateria, o homem continua rindo, e os questionando como o mundo poderia conter sua maldade. Do nada, começa a sair uma fumaça roxa da mala e uma ventania que os empurra para trás. O homem então se transforma em uma criatura de pele roxa e dentes afiadíssimos com um sorriso perverso. Duas malas caem no chão e se abrem, e tudo o que podemos ouvir são os gritos dos dois em agonia. Justin acorda no hospital e ao olhar pro lado se surpreende com um arranjo de flores e um bilhete escrito: "Melhoras, garoto surpreendente. Se um dia precisar de alguma coisa, apenas pense em mim e estarei lá." Vamos até o aeroporto onde tudo começou e vemos diversas malas idênticas empilhadas. A atendente pergunta para o homem como foi a viagem e o mesmo responde que muito produtiva como sempre. Ela prossegue dizendo que seu voo chega em Istambul às 9 da manhã. O homem pergunta se eles realmente podem acomodar suas malas e a mulher responde que para um cliente fiel como ele, qualquer coisa seria possível. A última visão que temos são duas malas se mexendo e podemos ouvir vozes de Alex e Carla lá dentro.
onde são colocados na esteira com destinos incertos. Fala galera, essas foram as histórias de hoje. Digam aqui nos comentários qual foi a sua favorita desse episódio. E me digam também se vocês realmente fariam tudo o que foi feito com o Homem na Mala por dinheiro. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.